De volta com o programa Você Pode Ser Feliz, e eu quero começar já agradecendo a você que está sempre correspondendo ao nosso apelo e se inserindo na vida da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, começando a fazer parte dessa família. Muito obrigado a Pautília Soares Sanches, que é da cidade de Conceição do Araguaia, no Pará. Muito obrigado, viu, pela sua decisão de começar a fazer parte desta família. Aliás, para você fazer parte dessa família, você que está nos acompanhando agora, é só ligar no nosso telefone 19 3871 9620 e dizer: eu quero ficar sócio, evangelizador, quero fazer parte dessa família. Obrigado aqui a Plautília, que começa a fazer parte dessa família. Obrigado também a Maria Rosa da Costa, de Parnaíba, no Piauí, que também é nossa nova sócia. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe e te guarde sempre. Está pedindo aqui pela sua mãe, que se chama Rosa, pedindo por ela e por toda a família. E lembrar aqui, a Plautília está pedindo pela situação financeira, conversão, libertação, pedindo pelo seu esposo Nazildo, pelos seus filhos Lúcio, Axel, Jadson, Marlon e Fábio. E apresentando aqui, então, toda a sua família. Obrigado a Genido Santos Bissoto, de Jaguariúna, São Paulo. Obrigado a Sueli Pianever Lopes, de Massaranduba, em Santa Catarina. A Madalena Aparecida da Silva Assis, de Sumaré, São Paulo. Exolene Tanchela da Luz, da cidade de Taio, em Santa Catarina. Elita Maria da Silva, de São Mourão, em São Paulo. Guiomar Maria e o José de Barros, de São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais. E também Edésio de Souza Braga, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Aos poucos eu vou lendo aqui a sua participação e agradeço a você que está ligando para cá no nosso telefone 19 3871 9620 para fazer a sua participação, e você que está ligando para cá para se tornar sócio desta obra de evangelização. Aliás, falando em sócio, preciso lembrar você do grande presente que nós recebemos todos os meses da Associação do Senhor Jesus. Padre Eduardo envia sempre com muito carinho para as nossas casas. Eu digo isso porque eu também sou sócio, faço parte desta obra de evangelização, tanto apresentando os programas aqui, mas também como sócio fiel. Todos os meses eu já fiz a minha opção pelo débito automático para que nunca faltasse a contribuição para esta obra de evangelização. Então entre também conosco nesta obra, tornando-se sócio e também fazendo a sua opção pelo débito automático. O grande presente que você vai receber é a revista Brasil Cristão, sempre preparada com muito carinho, sempre preparada por pessoas que entendem da espiritualidade, da catequese, bispos, padres, leigos, que escrevem com muita propriedade para que você seja enriquecido espiritualmente com esse instrumento de evangelização que é a revista Brasil Cristão. Nesse mês, nós tratamos de Nossa Senhora Aparecida, fonte extraordinária de bênçãos. Está no coração do povo brasileiro. Quer conhecer mais ainda sobre Nossa Senhora Aparecida? Está aí na revista Brasil Cristão. Junto com a revista Brasil Cristão, você recebe também o livreto Reflexões para um Brasil Cristão, contendo a citação do Evangelho do dia, da liturgia, e depois uma breve reflexão para você degustar a Palavra de Deus durante todo o dia. Para receber a revista Brasil Cristão, você tem que ligar para cá e se tornar sócio. 19 3871 9620. Como eu já falei no início do programa, nós vamos conversar hoje sobre a serva de Deus, Lourdes Guarda. Você vai conhecer um pouco da história da Maria de Lourdes Guarda, que nasceu na cidade de Salto, estado de São Paulo, aos 22 de novembro de 1926 e viveu uma história maravilhosa de fé, de dedicação ao reino de Deus. Para falar sobre a Maria de Lourdes Guarda, eu estou recebendo aqui no programa convidados muito especiais. Estou recebendo aqui no programa o padre Geraldo, que é da Fraternidade Cristã de Pessoas Deficientes, de pessoas com deficiência. Estou recebendo a deputada estadual Célia Leão e o padre Carlos, que é o coordenador da comissão pela causa de canonização da Lourdes Guarda. Vamos começar esse nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que o povo que está em casa está curioso para conhecer, porque eu já tenho sempre falado aqui que o nosso grande desejo é falar dos homens e mulheres desta terra, do Brasil, que estão em processo de canonização, de beatificação. Vai dizer que o Brasil é um celeiro de santidade também. Então, já tenho dito isso aqui, que nós vamos trazer sempre essas grandes personalidades que têm se doado inteiramente para o reino de Deus. E numa situação
especial, que é a situação da Lourdes Guarda. Agora, eu quero começar perguntando, sim, porque eu sei que o Padre Carlos é o coordenador da Comissão pela Causa de Canonização, mas sei que o Padre Geraldo e a Célia conheceram a Lourdes. Como é que foi? Como é que vocês conheceram a Lourdes? Que condições que vocês conheceram a Lourdes? Eu conheci a Lourdes, eu trabalhava nessa época, em 1977. Eu trabalhava com parapsicologia, eu era vice-diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. E uma secretária peruana que conheceu a fraternidade cristã de pessoas com deficiência em Lima, Peru. Ela veio para o Brasil, foi transferida para o Brasil e pegou emprego lá conosco. E ficou minha secretária. E ela, então, conheceu a Lourdes e insistia sempre comigo de vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma senhora lá deitada numa cama e tal, que quer te conhecer. E eu falei com ela de você e tal. Eu falei, já vou, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu vou. Um pouco depois, como a história da Célia também, mais ou menos a mesma coisa. E eu vou. Por fim, eu enchi a paciência, falei, tá bom, vamos. Meu Deus do céu, não para de falar. E aí fui e não larguei mais. Aí fui ao Hospital Matarazzo, maio de 1977. E a gente começou esse trabalho. E foi aí que a gente se conheceu. E ela já estava 30 anos dentro do hospital. E aí começou a sair, viajou o Brasil todo, depois a América Latina e tal. E quando a senhora conheceu, ela já estava no hospital? Há 30 anos. Deitada numa cama há 30 anos, olhando para cima, engessada. Vou falar as condições dela agora de uma vez, né? Antes do senhor falar as condições, Isso. parece que tem um VT da irmã dela explicando um pouco a situação da vida dela, como ela estava, uma entrevista que a Renata Santos fez com a dona Leonor. Vamos dar uma olhadinha, aí depois o senhor explica e a Célia também fala da experiência que teve com ela. Então, é uma entrevista que a Renata Santos fez com a irmã Leonor. Vamos dar uma olhadinha. Maria de Lourdes cresceu num lar de profunda fé católica. Teve 2 irmãos, Geraldo, já falecido, e Leonor, que é com quem nós vamos conversar hoje. Leonor tornou-se freira e vive aqui, no Instituto das Filhas de São José do Carbuloto. Ela é a lembrança viva da missão de Lourdes na Terra. Guerreou mesmo, né? Foi uma grande guerreira nesse sentido, assim, desse grande amor que ela tinha para com todos aqueles, principalmente que sofriam, né? Para a gente começar, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da história de Lourdes. Me lembro que ela gostava muito de brincar com as sobrinhas do pároco lá de Salto, né, Monsenhor Couto, que morava em frente. Nós tínhamos muita amizade e geralmente ela estava sempre, né, brincando com elas. E eles gostavam muito dela, sempre queriam presença dela na casa deles, né? Então, mas foi assim uma infância muito assim, sabe, normal, assim, né? Nós nos dávamos muito bem, né? E depois a mamãe nos educou muito também, muito bem, principalmente na fé. Maria de Lourdes nasceu em Salto, interior de São Paulo. Tinha facilidade com as palavras, o que fez tornar-se professora aos 18 anos de idade. Vendo essa foto, eu me lembro muito da vida de Lourdes quando ela era Lourdes antes de entrar no aqui, hospital. não é mesmo? Sim, quando ela antes de entrar no hospital. Uns 18 anos de idade. Deveria ter por aí 18 anos, Bem feliz, né? Bem feliz com as amigas, todas felizes, né? Lourdes era uma jovem cheia de sonhos. Um deles era o de seguir os passos da irmã na vida religiosa. Mas o destino mudou o rumo de sua história. Uma lesão na coluna que resultou em mais de 5 operações deixou Maria de Lourdes imobilizada numa cama sem ao menos poder sentar-se. Lourdes demorou muito tempo para aceitar a nova condição? Até 1959 ela me enviou cartas. Depois ela só telefonava depois. E o que ela dizia nas cartas para a senhora? A senhora lembra de alguma coisa assim especial? Uma coisa, ela dizia que estava sofrendo muito e que
ela queria tanto coisa, mas que não sabia o que fazer, porque ela queria trabalhar, queria fazer, e que agora tinha que ficar na cama, o médico, né? Então, quer dizer, ela teve até vontade de morrer. Ela dizia, tive vontade de morrer. Em que momento a vida dela mudou? Ela começou a aceitar a nova condição? Depois de tempos, né? Aí ela começou a aceitar. Ela disse, bom, acontece que Deus me quer assim. Então eu acho que mas foi um trabalho muito, muito, muito na vida dela, dessa aceitação. Boa irmã, só algumas linhas para dar-te minhas notícias. Graças a Deus, continuo bem satisfeita em minha cama e de saúde como sempre. Já sei que minha doença custa muito para sarar. Por isso estou aproveitando bem deste tempo de tantas graças. Maria de Lourdes. É que é um testemunho maravilhoso, é uma história de superação, uma história de doação. Aliás, o nosso objetivo também nessa manhã é dizer isso para as pessoas que estão em casa, né? Que às vezes estão tristes, abatidas, acham que não podem fazer muita coisa, e às vezes estão até numa condição de deficiência e acham que o mundo acabou. Então, quando a gente escuta um testemunho como esse, no primeiro momento é uma situação difícil, mas depois quando a pessoa entende a condição e tira proveito, inclusive, da condição que está vivendo, na linha da santidade, a gente sempre usa essa expressão, né? Você tirar proveito dos sofrimentos, inclusive, para a sua santificação pessoal e para a santificação da igreja. Mas queria que o senhor falasse, então, voltasse a essa condição. Quando o senhor já a conheceu, ela já estava numa cama. Ela fez ela andou até os 20 anos. Depois, aos 20, sentiam as dores de coluna. Um amigo que estudava medicina, muito amigo, desde criancinha, doutor Arquimedes, depois doutor Arquimedes, sugeriu a ela que fizesse a operação, que estava adiantada a medicina, que tal, que certamente ia melhorar aquilo. E fez a operação, não foi muito bem, fez uma segunda, como fala ali a irmã, fez 6 operações. E foi amputando a perna até acima do joelho, a perna direita. Depois tirou os ossos dos quadris. Aí a perna esquerda atrofiou de tal modo que o lençol não ficava em cima da perna. Tinha que ter uma estrutura de madeira e o lençol em cima da estrutura para não pegar e não paralisar a circulação. Depois tirou o rim direito, o pulmão direito. E aí engessou do pescoço até o joelho por baixo. E ficou assim 50 anos, quase 50 anos, 49 e 6 meses. Nessa condição? Nessa condição. E 30 anos ficou mais propriamente dentro do hospital, saindo raras vezes para exames ou de ambulância. E depois a gente colocamos roda na cama, na maca, e aí começou a viajar ao Brasil, depois a América Latina e viajamos juntos. Essa é uma segunda parte que a gente tem que tratar, porque nessa condição, sendo uma testemunha do reino de Deus por esse mundo afora. Né? Mas eu quero saber como é que a Célia Leão, que é deputada estadual, como é que foi o seu contato, como é que você conheceu a Lourdes? Eu sou deputada estadual por conta e risco da Lourdes. Né? Aliás, eu arrisco dizer com a verdade absoluta que tudo que aconteceu na minha vida, da parte boa, a gente sempre tem dificuldades, mas tudo que aconteceu na minha vida tem a mão da Lourdes. Tem a mão, tem o cheiro, tem o carinho, tem a fé, tem a oração, tem o poder. Aliás, o programa é para ela, né? É para nós, aliás, não é para ela. Ela só ensinava Você Pode Ser Feliz, como ela foi feliz do dia que eu conheci até o dia que ela foi, contra a minha vontade, mas foi, ela sempre foi feliz. E não era da boca para fora. Né? Bom, primeiro eu quero dizer da alegria de estar aqui no programa, né? Um programa ao vivo, em cores, para o Brasil todo, junto com o Padre Nilson, que eu até brinquei com ele agora nos estúdios, que a gente nem tem saudade dele, né? Porque a gente vê tanto na televisão que nem fica com saudade, um programa gostoso. Padre Carlos também é uma alegria revê-lo, e o Padre Geraldo, que é também essa alegria de amizade, de bom caminho na vida da gente. Eu acho que o que a irmã Conceição acabou de mostrar no vídeo para nós aqui é um pedacinho assim, né, minúsculo, mas grandioso do que era a Lourdes Guarda.
E o Padre Geraldo, com muita competência e sabedoria de alma, né, porque conviveu com a Lourdes, pegou, cheirou, beijou, deu bronca, brincou, sorriu, chorou, essa convivência. E eu acho, Padre Nilson, que a coisa é um pouco assim. Palavras convencem, o exemplo arrasta. Sem dúvida. A Lourdes foi exatamente... Ela também tinha palavras. Palavras fortes, profundas, que entravam no coração da gente. Já se passaram muitos anos e a gente continua emocionado cada vez que a gente lembra, cada vez que a gente fala. Mas mais do que as palavras da Lourdes era o exemplo. O exemplo dela arrastou. E não arrastou a Célia Leão. Arrastou milhares de pessoas, mas milhares de pessoas daquelas que estavam no fundo do poço, daquelas que achavam que não era gente, que não podia ser gente, porque era torto, porque babava, porque andava com a perna para trás, porque era aleijado, porque era coxo, porque era negro, porque era alto, porque era magro, porque era... Cada um tem um defeito, né? A gente sempre reclama. E todas as reclamações para a Lourdes era: você pode ser feliz. Não é? Todas. Porque, é isso mesmo, olha, interessante. Todas muito bem, muito bem. Mas porque é não é, verdade, é isso a mesmo. gente pegava a Kombi... Mas eu não tinha sacado. Kombi. Não é um carro assim, sabe, super cômodo. Nada contra a Kombi, mas... Acho que a gente tem até fotos Então, olha lá. Ela com aquela rodinha lá que o Geraldo inventou de botar na maca, junto com pessoas que entendiam dessa parte aí de ferro e roda. Ela deitadinha, a perna mais alta, é porque tinha essa capa de madeira para o lençol não pegar na perna. E a perna direita era amputada, que depois a gente botou o nome de Celinha na perna direita, ficou Celinha. E ela ficava deitada com uma casca de tartaruga. Tartaruga, era daqui até o bumbum atrás, assim, deitadinha. Não reclamava, estava tudo bem. Das dificuldades, das limitações, dos problemas, das tristezas, das angústias, dos medos, né? Porque a gente é meio medo, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tudo ela transformava em você pode ser feliz. E não posso deixar de falar, não é porque ele está aqui não, porque ele podia não estar aqui, eu ia falar igual onde eu falo, onde eu passo eu vou falando dessas coisas, eu vou falando. O Padre Geraldo, que sempre foi conselheiro, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, ela tem um trio, quer dizer, existe uma coordenação. Então sempre tem o coordenador, o vice-coordenador e o conselheiro. O Padre Geraldo foi conselheiro da capital, de São Paulo, da fraternidade lá, depois foi conselheiro do Estado, conselheiro do Brasil, conselheiro latino-americano. E qual é o papel do conselheiro? O próprio nome diz, né? É dar aquele empurrãozinho, é sempre achar na palavra, né, alguma coisa que é verdadeiro e tal. Bom, então foi esse. Eu entrei para a fraternidade muito na história do Padre Geraldo, Padre Carlos, porque tinha uma pessoa com deficiência, um senhor Edson, que já faleceu. Ele morava do lado da minha casa e ele me perturbava, Padre Nilson, mas era perturbável, ele era chato, ele tinha carteirinha de chato. E ele falava assim, vamos lá na reunião da FCD, o que é FCD? Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. E eu fugia. Todo e ela mês... falava igual a minha mãe. Ah, já vou. Na próxima eu vou. Ah, na próxima eu vou. Ah, minha mãe morreu, meu pai morreu. Fazia o diabo, mas não ia. Não, até o dia... Um ano. Até o dia que a reunião foi na casa dele... E o prédio dele era colado com o meu prédio. Aí não tinha jeito. Não é que não tinha jeito, eu até não ia. Mas ele desceu, foi lá, subiu o elevador do meu prédio, me pegou e me levou. Quer dizer, uma santa teimosia, né? É uma santa teimosia. Ter persistência que fez com que e você... lá, Padre Nilson, a hora que eu entrei, só tinha aleijado. Só tinha pessoas com deficiência na sala. Nem tinha muitos, não, uns 10. Mas para mim parecia uma guerra, né? Porque 10 já é muito. Aí entrei, uma serenidade, uma alegria... uma fraternidade literal, não pelo nome, não, mas entre as pessoas, um compartilho de vida, né? Solidariedade das coisas. Eu falei, nossa, onde é que eu estou? Parecia meio assim, já entrando, sabe, para o céu, assim, uma coisa meio paraíso. Adorei, porque o clima era muito bom. Conheci a Lourdes, e a Lourdes me surpreendeu muito, muito. Fazia muito pouco tempo do meu acidente foi em 74. Eu ainda era paraplégica recente, então tinha muitas angústias, né, medos e tudo. Quando foi em 79, ela me ligou um dia e falou, arruma tuas coisas que você vai para Brasília. Falei, para onde? Eu morava em Campinas. Para Brasília. E você vai de avião. Eu nunca tinha ido nem para Itu, nem para Jundiaí, assim, sabe? Tinha ido para tratamento, mas não para... Bom, conclusão da história. Ela foi de maca numa Kombi para Brasília, para ofertar as 9 passagens que caberia ela com a maca e acompanhante do lado e tal. Ela pegou as 9 passagens e deu para 9 pessoas com deficiência. E ela se propôs e foi feliz, você pode ser feliz, foi na Kombi até Brasília e deu as 9 passagens. Eu fui uma das passagens.
Então, ali para mim, não é pela passagem, mas é pelo histórico. São histórias maravilhosas que a gente tem que continuar contando, mas eu quero depois que você volte mesmo nesse assunto, na condição que você conheceu a Lourdes e qual foi o papel que ela exerceu na sua vida. Antes da gente ir para o intervalo, eu só quero conversar aqui com o Padre Carlos para entender qual que é o seu papel na história da Lourdes. Porque a gente viu que o Padre Geraldo e a Célia a conheceram, tiveram contato, assim, o exemplo dela, e o Padre tem um papel importante na vida da Lourdes também, mas qual que é o seu papel na história da Lourdes? Eu não conheci pessoalmente a Maria de Lourdes, né? A Maria de Lourdes entrou na minha vida a partir do momento em que o bispo me transferiu para a paróquia Nossa Senhora do Monserrate, na cidade de Salto. E como pároco daquela paróquia, no ano em que eu assumi, nós iríamos receber os restos mortais da Maria de Lourdes, que é uma das fases do processo de canonização. E a partir daí que a Maria de Lourdes entrou na minha vida, né? Eu fui conhecendo a vida dela, conhecendo os testemunhos, né? E hoje eu estou coordenador de um grupo de leigos que cuida da divulgação da causa de canonização da serva de Deus, né? E também ouve os testemunhos de graças, né? De milagres que muitas vezes aparecem para que a gente possa levar a causa adiante. E depois tem um postulador, que é aquele que cuida exatamente da causa de beatificação? O postulador da causa, ele tem que morar em Roma. O postulador da causa é o Dr. Valderi, é um advogado que é ligado à causa dos santos em Roma, e ele então é o postulador, né? E eu aqui na Diocese de Jundiaí, por ser pároco, né, até 2 semanas atrás, por ter sido pároco, e aonde estão os restos mortais, então eu ajudava um pouco nesse elo de ligação entre a Diocese e o postulador em Roma. Muito bem, aqui é só o começo da história, uma pequena introdução, a gente tem mais tempo para a gente continuar conversando, vamos falar desse processo, como é que é esse negócio de processo de canonização, de beatificação, e por que disso, né? Por quê? Porque talvez dizer assim, mas por que vocês entraram com esse processo junto ao Vaticano, passar por todas essas fases para a vida da Lourdes? Porque alguém pode dizer assim, mas para mim ela já é santa. Alguém pode dizer, para mim ela já é santa. Então, mas aí entender por que desse processo todo, né? Por que a razão disso. Mas a gente está falando para você, e aqui a Célia repetiu várias vezes isso, que quase que, não sei se era o lema da Lourdes, mas pelo testemunho, da impressão que estava assim, impresso na vida dela. Você pode ser feliz. É isso aí. Você pode ser feliz, mesmo com todas as limitações, e coloca a limitação nisso, na situação que ela viveu. Então, você que está em casa, vivendo uma situação difícil, talvez aí com um pouco de limitação e achando que já não serve mais para nada, essa história vai te convencer que você é muito valioso. Como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, os deficientes físicos não podem ter medo de ser um tesouro para a vida da igreja. E ele falava isso olhando para os deficientes físicos, olhando para os deficientes mentais, que algumas vezes são descartados na vida da sociedade, mas ele disse, vocês são um tesouro para a vida da igreja. Então vamos superar as limitações. Essa história, tenho certeza, que vai convencer que você pode ser feliz mesmo na situação que você está. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta para continuar com essa história belíssima da Maria de Lourdes Guarda. Já volta.